Ele analisando governo Lula e governo Bolsonaro de maneira imparcial. Vejamos. Ok? Então não venham me chamar de fascista, ou de sei lá, ou me considerar comunista, ou um cara de direita, um cara de esquerda, um cara de sei lá o que. Sei lá. Cara, olha só estou curioso, estava assistindo o debate e falei, qual será que foi o PIB em cada governo? Governo do Lula, governo Bolsonaro? Como será que foi o desemprego? Como será que foi a inflação? Como foi tudo isso, tá? Tô aqui como um cara curioso e aí vou perguntar para você. Quando terminar o vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo o que mais te chamou a atenção nesse vídeo e o que você considerou de fato serem os melhores dados econômicos que eu mostrei, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula. E depois 2007, 2008, 2009 e 2010, tá bom? Então, o Lula teve esses dois mandatos. O Bolsonaro ele teve 2019, 20, 21 e 22, terminando esse ano. Então vamos falar de PIB. Lula, né, 2003, o PIB foi mais 1,14%. Em 2004, o PIB foi 5,76%. Em 2005, foi 3,20%. Em 2006, foi 3,96%. Então, no acumulado, tá, tivemos aqui 14,76% de crescimento no PIB. No segundo mandato de Lula, a gente teve aqui 6% de crescimento em 2007, 5% em 2008, praticamente zero, né, em 2009, em 2010, mais 7,53%. Vocês notaram que ele omitiu uma coisa que ocorreu em 2008? Vocês lembram de uma crise que ocorreu? Foi uma crise pequenininha, vocês lembram? Chamada crise financeira global. Eu não lembro se ele cita, mas você viu, caiu 0,13, mas enfim, quem que tá contando com a maior crise financeira dos últimos 100 anos, né? Então, passamos por uma crise aqui, né, o subprime, e tivemos mais 19,8%. Vocês viram? Passamos por uma crise aqui, parece que é uma crise assim, né? Uma crisezinha aqui que teve ali num paizinho Vanuatu. E, né, e pronto, vocês verem. Já vão vendo. 25%. Quando a gente pega o governo Bolsonaro, a gente não terminou ainda o mandato dele, tá? Então são dados, obviamente, inconclusivos. Porém, eu, de curiosidade, puxei aqui os dados, tá? Então, 2019, o PIB subiu 1,14%. 2020, a gente teve um PIB horrível, porque foi o Covid. A gente nunca teve nada parecido na nossa história, tá? Então, é até difícil, de fato, você comparar os dados, né, de um governo com o outro. Mas, por mera curiosidade, ó, o PIB estava aqui menos... Notaram? Aqui já entra o viés. Com o Lula, teve a maior crise financeira dos últimos 100 anos. Uma crise. Para o Bolsonaro, é difícil até comparar, né? Porque teve uma crise aqui, não dá muito para comparar. A pandemia, né? Já vão notando o desnível e o viés. 3,88%, tá bom? E no outro ano, 2021, o PIB foi 4,6%. Nesse momento que a gente grava o vídeo, saiu a prévia, acho que foi ontem ou anteontem, do PIB. Nesse ano, estamos com 3,2% já do PIB, não é isso? Então, o acumulado até 2021, né, sem contabilizar 4 anos fechados, né, o que obviamente não é fair fazer essa comparação. Estou falando de um PIB de mais 1. Aqui é um negócio que a primeira vez que eu vi eu não tinha nem notado. Ele usa o PIB, se eu não me engano, do trimestre, alguma coisa assim, que foi 3%. O PIB previsto para o ano, previsto, é de 2%, 1,8%, 2%. Aí está aumentando agora, subiram para 2,8%. Então note que ele pega um momento que foi positivo, o PIB, ele usa isso em vez de usar a expectativa do ano, que é o que normalmente a gente usa. A gente usa a expectativa de crescimento para o ano. Agora, o curioso é que no momento que ele fez o vídeo, até onde eu sei, o PIB não estava, a previsão não estava tão elevada. Eu já estou tratando como 3% para gerar esse resultado aí dele. O resultado que eu cheguei é um pouco diferente desse, mas é próximo disso, 1,5, 1,6, alguma coisa assim. Então note que ele faz de tudo para inflar o número do governo Bolsonaro. E aí depois eu vou mostrar os dados aqui para vocês. 1,69%, tá bom? Qual que é o ponto? A gente tem que lembrar que muitas vezes o governo, né, você pega uma herança do governo passado, tá? Então, não sou eu que vou julgar, né? Fica a seu critério julgar quem pegou uma herança mais difícil. Não, olha lá, se foi olha Lula. lá. Você pega uma herança do governo passado, né? Aí já começa. Não, veja bem, não é culpa do Bolsonaro. Esse é o bolsonarismo, gente. O bolsonarismo é esse. Você vai ver. Quando ele for analisar os sucessos do Lula, é culpa de mérito de outras coisas. Quando é culpa do Bolsonaro, é também, né, culpa de outras coisas. É impressionante, vamos lá. Que pegou uma herança do FHC, do Brasil, do Fernando Henrique, ou se foi o Bolsonaro que pegou uma herança da Dilma e um pouquinho ali do Temer. E aí você decide aí, tá? O que é importante? Se você... É aqui que começa a emergir a desonestidade. A herança da Dilma, a Dilma foi deposta em agosto de 2016, Bolsonaro assume em janeiro de 2019 e ele pegou a herança da Dilma. Teve Temer
de 2016, né, agosto, até final de 2018, mas é um pouquinho do Temer. O Temer ficou quase 60%, 65% do tempo do mandato. Pensem nisso. É aqui que aparece a desonestidade. Por quê? É para trazer o espectro do comunismo do PT. Se olhar só para esses dados, poxa, o PIB foi muito maior no governo PT, né, no governo do Lula. Porém, tem um dado importante que eu também, de curiosidade, puxei, que é o seguinte: o Brasil tem uma correlação muito grande com a China. A gente exporta muito para a China, especialmente commodity. Então, teve um tempo, eu lembro quando eu trabalhava no mercado financeiro como assessor, que a nossa economia ela era muito parecida com a dos Estados Unidos, sob a ótica de que se a nossa bolsa sobe, né, ela subiu por consequência do S&P, que é o... Olha a relação que ele faz entre bolsa e economia. Eu falo, eu fui pesquisar, então tem uma relação da nossa economia com a americana, ela é muito parecida. Parem para pensar nisso. A economia brasileira é parecida com a economia americana. Como que esse cara tem tanto dinheiro? Não é possível. Não é possível. Aí ele dá um salto para comparar a bolsa e ele fala que porque tem uma ocorrência na bolsa norte-americana, a nossa bolsa responde, não, então elas são parecidas, elas têm correlação. É causa e efeito. Você tem efeito lá, atrai recursos daqui, sai dinheiro daqui e afeta aqui. As coisas não são assim, elas andam juntas de mãos dadas. Você tem um monte de mecanismo no meio do caminho. Ele faz parecer que são bolsas que andam juntinhas, baseados em efeitos fantasmagóricos. Indicador dos Estados Unidos. Com o passar do tempo, a gente foi ficando cada vez mais parecido com China. Então, olha só, durante o primeiro... Onde que a gente é parecido com a China, Thiago Nigro? É que eu acho que é o jeito dele, tosco e errado, de dizer correlação, de dizer que a gente fica ligado, vinculado ao comportamento da economia. Não tem nada a ver ser parecido com a China. E aí tem um outro ponto que é típico da cabeça de mercado financeiro, que só vê gráfico, né? É o que eu chamo de economia dos elevadores. Analisar, subiu a bolsa, caiu a bolsa. PIB subiu, PIB caiu. Inflação subiu, inflação caiu. É análise de elevador. Não leva em consideração institucionalidade, histórico da economia, não leva em consideração estrutura, não leva em consideração nada. É só o gráfico subindo e descendo. Por isso que ele está falando que fica parecido, porque ele está pegando uma reta no gráfico e ele está falando, olha, ficou parecido com a China. É esse o nível da sofisticação da análise que vem de cursos sobre economia. O governo Lula, onde o PIB subiu 14,76%, o PIB da China foi de mais 39,53%. Então a China cresceu 39% e aí o Brasil cresceu 14%. No segundo governo do Lula, a China cresceu 51%, enquanto o Brasil cresceu 19%. E agora no governo Bolsonaro, né, nesses 3 anos, a China cresceu... Vocês viram, né? Olha o que ele vai fazer. Ele tá pegando o PIB da China e falando assim, tá vendo? A China cresceu muito mais do que o Brasil no governo Lula. E olha agora, olha agora, olha agora. 18%. Ou seja, foi um crescimento muito mais lento, tá? E aí a nossa economia cresceu 1,69% e teve Covid aqui no meio, tá? Então, temos... Viu? Teve Covid aqui no meio. Não teve crise financeira, mas teve Covid aqui no meio do Bolsonaro. Viu, tadinho do Bolsonaro? Então, o que ele tá dizendo? Olha, o governo Lula, ele cresceu muito menos do que a China. E a gente também aqui no governo Bolsonaro, mas teve a pandemia no meio. Então, é compreensível. Um fator China que com certeza teve alguma contribuição nisso aí. Vamos agora para um outro dado importante, inflação. Primeiro governo Lula, média de 6,4%. Segundo governo, média de 5,14%. Quando a gente pega a inflação aqui em Bolsonaro, média de 6,26%. Então ficou ali até que bem parecido. Aí vamos pegar desemprego. Então, peraí, vamos parar agora aqui um pouco. Porque isso tudo que ele faz tem uma estratégia, né, de você jogar esses números, porque quando você joga um número e apaga o número, a capacidade analítica da pessoa fica prejudicada, porque ela tem uma dificuldade de entender o que está acontecendo, né, porque são muitos dados, evidentemente. Ninguém tem essa capacidade de acompanhar dados nesse ritmo e ficar associando isso. Mas eu quero mostrar para vocês o gráfico que eu montei, que eu já até publiquei no meu Twitter, que eu fiz, eu coloquei em um gráfico só. Né, isso tudo que ele aponta aí por meio de números e médias são todas calculadas de uma maneira meio esquisita, assim e tal. Mas vamos lá, ó, pessoal. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Deixa eu aumentar para vocês verem. Quando a gente pega os dados do governo Lula e do governo Bolsonaro, fica muito nítida aqui a diferença, né? Então, a média de crescimento foi de 4% ao ano e no governo Bolsonaro é esse traste aí, ó, de 0,65%. E aí, se você usa uma estatística, né, uma previsão de
de 3% para 2022, ela sobe de fato para 1,6%, alguma coisa assim. Mas não é mais do que isso, comparativamente aos anos do Lula, né, são anos de quase estagnação, crescimento assim bem pequenininho, bem xoxo, né? Quando a gente compara a crise de 2008 com a pandemia, a gente vê a diferença da absorção do choque na economia brasileira. O Lula rapidamente soltou os canhões fiscais, né? Começou a agir rapidamente para fazer investimento público, para liberar recursos para as pessoas consumirem, né? Toda a redução do ICMS, uma série de programas que foram lançados para ativar a economia rapidamente. E ele falava, isso aí vai ser, né, uma marolinha, tal, que foi o jeito dele ali, né, as pessoas criticaram muito o Lula na época. Vocês vão ver, se preparem, porque se ele vencer, vai ser crítica do início ao fim, porque, governo de esquerda e ainda um cara que veio das classes populares não tem vez com a nossa elite. Então, é uma diferença abissal, assim, em termos de desempenho econômico. Agora, o que ele não fala, e é isso que eu gostaria que ele tivesse a honradez de explicar, é porque que se o governo Bolsonaro está sendo tão bom e a estimativa de crescimento é tão fantástica, por que a expectativa, o consenso de mercado, pessoal, o consenso de mercado é que este crescimento que vocês estão vendo aqui na linha cinza, né, essa linha cinza aqui, que é o acumulado 22 e 24, não se traduz em crescimento nas linhas verde e nas linhas laranja, que são os anos 23 e 24. Então, quando você vê a linha azul, que é o ano 22, está tudo maravilha, que é o Bolsonaro fazendo o quê? Exatamente abrindo, né, todo o cofre para poder se reeleger. É isso aqui, isso é o Bolsonaro abrindo o cofre loucamente com o Paulo Guedes para poder se reeleger. Depois, quando você vê, né, o comportamento de 23, olha o consenso de mercado, é de queda. Então, isso aqui já está afetando o comportamento, né, da economia e possivelmente está afetando o comportamento eleitoral também. Notem isso. Quando a gente olha para 2024, a gente vê que, novamente, quando a gente pega o consenso de mercado, teve também uma queda. Então, o Braulio Borges, que é um pesquisador da LCA Consultores, um pesquisador do IBRE FGV, ele vem mostrando que todo esse crescimento de 2022 está sendo feito à custa do crescimento de 23 e 24. Mas aí você fala, não, André, mas a gente tem que comparar com outros países, a gente não pode pegar apenas, né, o Brasil. Então, o que o Braulio fez? Ele pegou o que a gente chama de um controle sintético, que é um método consagrado em economia. Não necessariamente eu gosto desse método, mas é um método consagrado em economia, dentro da ortodoxia econômica, em que eles pegam uma cesta de países. Essa cesta de países tem características próximas, né, do país em questão, no caso o Brasil, e eles então fazem como que uma economia sintética, como se fosse um Brasil criado em laboratório. E aí eles vão comparando o desempenho do país com relação a essa cesta de países que faz mais ou menos ali uma compensação de características específicas, com choques localizados, acidentais, que podem afetar o ritmo de crescimento da economia. E aí você toma isso como uma base. E olha o que acontece a partir de 2016, segundo os cálculos do Braulio. A gente tem um descolamento, né, 16 não, desculpa, 22. Um descolamento do Brasil, que é o Brasil efetivo, que é essa linha azul, com relação ao Brasil sintético. O que significa que o crescimento que a gente está produzindo aqui no país, que é tão, né, veiculado pelo Guedes, por todo esse pessoal aí que está falando asneira, né, para apoiar o Bolsonaro, que é o crescimento de longo prazo. E não é nada de crescimento de longo prazo. A economia brasileira vai crescer sistematicamente abaixo do que seria, né, o que a gente chama da economia sintética, a economia de controle. E aí, para não dizer que eu estou, né, forçando a mão, isso aqui novamente é o consenso de mercado, não é o consenso do Instituto de Economia da Unicamp, não é o consenso do Instituto de Economia da UFRJ, né, dessas escolas de economia que são mais heterodoxas. Não, esse é o consenso de mercado sobre o crescimento de médio prazo da economia. Médio. Isso significa a capacidade da economia de continuar crescendo no tempo. E olha o que vem acontecendo sistematicamente com os consensos, ou com o consenso com relação às expectativas de crescimento de médio prazo, que é a capacidade da economia de continuar crescendo. Por isso que ontem, quando veio, né, e daqui a pouco a gente vai ver o vídeo do terceiro, que é o mais sutil, mais, vamos dizer, indireto no seu bolsonarismo, vocês vão ver que frequentemente ele vai dizer, olha, estamos indo para o caminho certo. O mercado discorda que a gente está indo para o caminho certo. O mercado.